Oi, meus amores. Tem aluno inteligente aí? Todos os meus alunos são muito inteligentes, modernos, estão assistindo aula remota. Parabéns para você que está assistindo as aulas, os vídeos. No meu aplicativo do WhatsApp no computador, aparece os alunos que assistem às aulas, que assistem os vídeos. Ontem eu acessei, o histórico, os detalhes de cada postagem, de cada vídeo, de cada aula que eu gravei e postei. Aí apareceu o nome da maioria de vocês, eu fiquei muito feliz. Aí eu não quero que vocês só cliquem, vejam um pedacinho, não. Eu quero que vocês acessem, cliquem e ouçam 1, 2, 3 vezes para vocês aprenderem e resolver as atividades. E quando eu pegar a sua pasta e for corrigir, a letra tá linda e as respostas estão todas corretas. Fiquei muito feliz ontem quando eu vi que vocês estão acessando. Vou ficar mais feliz ainda quando eu pegar a pasta de vocês e ver que vocês aprenderam, que vocês fizeram tudo corretamente. Errar é normal, tá bom? Sempre disse pra vocês, a gente erra tentando acertar, então não se preocupem, mas eu quero que vocês aprendam e façam, capricha na letra, hein, meus amores, para eu poder entender quando eu for corrigir. Vamos à nossa aula, porque às vezes eu faço vídeo grande e não consigo postar, às vezes não consigo postar no grupo e não consigo postar no YouTube. Primeira página, já está aberta aí na sua página. O que é um discurso? Pesquise no dicionário com a ajuda de um adulto e registre o conceito que define melhor a palavra de acordo com a atividade proposta. Eu postei uma definição sobre o que é discurso, e também aqui nessa aula nós vamos falar logo depois dessa página sobre o que é discurso, ok? Se escureceu a página é porque eu cliquei aqui sem querer e ela ficou escura de repente. Então vocês vão ver lá o que é discurso e vocês vão definir. Discurso é um texto que você fala simplesmente numa reunião, num aniversário, começam a gritar discurso, discurso, a pessoa fala aquele discurso todo. Também, se a pessoa sabe antecipadamente que ela vai ter que fazer um discurso, ela escreve o texto e lê o discurso numa festa, numa reunião, numa conferência. Quem gosta de fazer discurso é político. Às vezes eles falam de improviso e às vezes eles escrevem o discurso antes para falar em público. O discurso ele é falado em público ou lido em público. Nas histórias e nos textos que a gente lê, também é um discurso. Só que nele aparecem 2 tipos de discurso. O discurso direto, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, os personagens estão conversando, então ali tem o discurso direto. Nas fábulas também tem o discurso direto. Ele começa aqui, o narrador fala: o lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais abaixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro. Aqui, depois do travessão, está escrito que o lobo disse ao cordeiro. Aqui está o que o cordeiro respondeu: como sujar? E ele continua. O lobo voltou a falar depois desse travessão. Aqui é o cordeirinho falando. Então, o discurso direto, que tem as falas das personagens e elas conversam, ou elas conversam uma com a outra, é o discurso direto. O discurso indireto é quando na história apenas o narrador conta.
Quando tem histórias que o narrador está contando e aparece também a fala de algum personagem ou mesmo uma conversa. Aí aparece o discurso direto e o indireto. Mas na história, que apenas um narrador conta, uma pessoa está contando a história e não aparece nenhuma fala como essa aqui, o narrador fala 2 pontos e aparece um travessão com a fala da personagem, então é um discurso indireto, ok? Vocês vão responder a definição de discurso indireto, tá bom? Depois fazer a leitura prestando atenção na fala do narrador, que é um discurso indireto, e na conversa entre as personagens, que é o discurso direto. Aqui nós temos mais uma definição de discurso. Aqui está a palavra separada em sílabas. Aqui está o que é o discurso: fala ou texto preparado para ser apresentado perante uma audiência, peça oratória, conjunto ordenado de frases ditas em público ou escritas. Geralmente o político ele escreve primeiro o discurso, ou seus assessores fazem um texto escrito que o político vai ler para uma audiência, ou no comício, ou numa reunião. Também o sermão do padre é um discurso, o sermão de um pastor é um discurso, a fala de uma pessoa num aniversário é um discurso. Se a sua mãe estiver fazendo um sermão para você, ou seu pai muito bravo, também é um discurso, sabia? Vamos lá, senão a aula vai ficar muito comprida. Próxima página, aí da pasta de vocês. Alguns dos sinais de pontuação. Complete o quadro nomeando os sinais de pontuação e descrevendo a função de cada um. Isso aqui tem nos vídeos que eu postei para você antes dessa aula. Vê lá, você para o vídeo e dá até para vocês copiarem o nome aqui. Ponto final, você escreve ponto final, vírgula, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão. Isso aqui não é hífen. O travessão, a função do ponto, a função da vírgula, a função do ponto de interrogação, a função dos 2 pontos e do travessão. Aqui você pode falar sobre a função deles no discurso direto. Tem lá nos vídeos para vocês resolverem fazerem essa atividade aqui. 4. Como ficaria esse trecho da fábula se ele fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita atrás desta atividade ou em uma folha à parte e anexe. Você faz na folha branca aqui do lado, porque você não tem que virar. Sabe, a em branco da atividade anterior, aqui à sua esquerda, desenhe umas linhas e você pode reescrever lá. Aqui aparece o discurso direto. O narrador fala, 2 pontos, e aparece a fala das personagens. Você vai reescrever esse texto sem o discurso direto, no discurso indireto. Um narrador contando essa história sem aparecer as falas. Você vai continuar aqui sem diálogo. Você vai contar essa historinha aqui, mas sem diálogo. Você vai contar essa história sem as falas aqui, ok? Estuda lá direitinho que é um discurso indireto. É aquela que o narrador conta e não aparece nenhum dos personagens falando ou os personagens conversando. Então, uma narrativa. Você vai narrar a história, contar a história. Você vai reescrever, ok? Página... Essa é a página 23 da sua apostila. Leia a cantiga de roda e observe a escrita de algumas palavras no grau diminutivo. Isso aqui é uma música, vocês devem conhecer, mas eu vou postar um vídeo
com essa musiquinha aqui para vocês cantarem juntos. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Grau do substantivo. Eu coloquei aqui que substantivo é uma palavra. Essa definição é muito simplista, mas para não complicar, eu vou dizer que é uma palavra. Ó, galo. Galo, a palavra está escrito, esse substantivo aqui está escrito de maneira normal, galo. Aqui, galinho, está no diminutivo. E ela pode aparecer também no aumentativo. Mas aqui está pedindo apenas o diminutivo. Galo, galinho, coitado, coitadinho, pobre, pobrezinho, vermelha, vermelhinha. Agora observe algumas palavras na sua escrita normal e o grau diminutivo delas. Casa, casinha, urso, ursinho, lua, luinha, menino, menininho, menina, menininho. Aqui o substantivo está escrito normalmente e aqui aparece o grau diminutivo. Sempre ele é escrito com inho ou inha no final. Página 24. O que você aprendeu com essas atividades? Registre suas conclusões. O que você vai responder aqui? Você vai fazer um resumo. Começa a responder aqui no início, escreve até o final. Não responde só aqui no meio, não, usando só parte das linhas. Você vai dizer aqui: eu aprendi que um discurso ponto. Você coloca ponto. A diferença entre o discurso direto e indireto dois pontos. Você vai explicar o que é discurso direto e o que é o discurso indireto. Se não couber, você vai fazer mais linhas aqui. Desenha mais linhas aqui, ó. Tem toda a página inteira para vocês responderem. Não aparece isso aqui na página de vocês. Eu coloquei aqui para lembrar de explicar para vocês. Aí depois você pode dizer: o discurso indireto é uma das características do gênero textual fábula. Boa atividade, beijo, até a próxima.